Fala galera, beleza? É o Arthur do canal Mamãe Falei. Como vocês sabem, eu tô sem câmera, tá? Só que dessa vez eu vou gravar no celular, mas ele tá fixo aqui pra não ficar tremendo tanto aqui. Então é o seguinte, tem um assunto que eu quero falar já faz um tempo, que é a minha opinião sobre os sindicatos. Bom, o que eu acho de sindicato? Na verdade é o seguinte, eu acho que já é muito complicado você definir um grupo de pessoas para representar todos os interesses de todas as pessoas daquele grupo. Então, por exemplo, vamos supor, no caso de sindicato, que eu trabalho numa fábrica que faz essa caneta aqui e eu tenho lá 1000 colegas que trabalham comigo fazendo essa caneta. Eu acho muito difícil, muito complicado, eu e mais um grupo de, sei lá, de meia dúzia de pessoas, podermos representar todas as vontades de todos esses meus colegas que trabalham nessa fábrica de caneta. Então eu acho que por si só, você definir um grupo pequeno de pessoas para representar a vontade de um grande grupo de pessoas, eu acho que por si só já é uma coisa muito complicada. Na prática a gente tem um problema maior ainda, né? Como que deveria ser um sindicato? Como que deveria funcionar um sindicato? Deveria funcionar da seguinte forma: eu estou lá na fábrica fabricando essa caneta aqui e todos os meus 1000 colegas chegariam para mim e falariam: ó, a gente definiu que a gente quer tal coisa. Aí eu iria lá e falaria com os contratantes ou com o governo, enfim, e falaria dessas vontades dessas pessoas. Isso é o que deveria ser um sindicato. Mas como que funciona na prática? E todo mundo que tem algum tipo de contato com o sindicato sabe que é assim. As lideranças invertem o valor. Então, as lideranças é que acabam falando para a maioria o que essa maioria deve querer. É assim que funciona. Então hoje como que funciona? O sindicato ele se apropria da mão de obra daqueles trabalhadores e decide por eles como eles devem se comportar e o que eles devem querer. Por exemplo, hoje o sindicato ele decide qual o número de horas que esse trabalhador deve vender e qual que é o valor das horas que ele deve vender e até o que ele deve fazer com o dinheiro que ele ganhar, por incrível que pareça. Então, por exemplo, se tem um trabalhador e o sindicato fala para ele: ó, você deve vender 44 horas semanais do seu serviço. Ele não pode vender nem menos nem mais. Se ele fala: não, mas eu quero vender menos horas, ele não pode. Mesmo que o contratante queira, ele não pode. Se ele fala assim: não, eu quero trabalhar em um horário diferente do que o sindicato me estipula, ele também não pode. O sindicato manda em que hora que ele pode trabalhar. Se ele fala: não, eu quero vender mais horas ainda, ele também não pode. Se ele fala: não, eu quero vender as minhas horas por um valor diferente, ele também não pode. Ou seja, o cara fica escravo das vontades do sindicato. É isso que acontece hoje. Por exemplo, você sabe que no Brasil hoje aqui a gente recebe o pagamento da seguinte forma: você trabalha o mês inteiro e aí no dia 5 do outro mês, até o 5º dia útil do outro mês, você recebe o seu salário. O que acontece é que quando chega no dia 20, né? Então você trabalhou o mês inteiro aqui, você tem que receber no dia 5 aqui. Quando chega no dia 20, antes do pagamento, você tem que receber um adiantamento do seu pagamento. Isso não é opcional, cara. É isso que eu tô te falando. Então, quando você chega no dia 20, né, você é obrigado a pegar um adiantamento do seu pagamento, mesmo que você não queira. Se você fala assim: não, eu não quero pegar, eu não quero adiantar o meu dinheiro, eu não quero, você é obrigado a pegar e o patrão é obrigado a te pagar. Um outro exemplo disso é a distribuição dos lucros da empresa, né? Como que funciona? Teoricamente deveria funcionar assim: você está trabalhando lá para uma empresa e aí o lucro que essa empresa der, ela tem que pegar uma parte disso e dividir entre os funcionários. A princípio parece meio justo, né? Mas não é, cara, não é. Primeiro porque é o seguinte, cara, você está vendendo a sua mão de obra. Então se a empresa vai ter lucro, muito lucro, pouco lucro, ou se tiver prejuízo, o problema não é seu. Mesmo porque se a empresa der prejuízo, ainda assim ela tem que pagar a distribuição de lucros, acredite se quiser. Mas além disso, sabe o que é pior, cara? É que não é feita uma conta, não é estabelecido quanto que a empresa teve de lucro, quanto que isso representa de mão de obra, etc. Não. Sabe como é que funciona? O sindicato vai lá e literalmente negocia o quanto que a empresa vai pagar de lucro para os funcionários. Quer dizer, isso é claramente um apoderamento do poder de mão de obra pelo sindicato e ele negocia como se ele tivesse voz por todos os representantes ali que trabalham, o que não é uma verdade. Um outro exemplo disso é o dissídio do salário, ou seja, o sindicato é que decide quanto que vai aumentar o salário de todos aqueles trabalhadores. E acredite se quiser, por exemplo, todo dissídio de uma determinada categoria sai em março, por exemplo.
O sindicato sempre atrasa, essa negociação sempre atrasa, e aí depois sai depois de quando deveria sair aquele dissídio, e aí o empresário tem que pagar depois o retroativo. Ou seja, o nosso país está acostumado a negociação atrasar e passar do prazo. Então, quer dizer, o sindicato é tão ineficiente que nem cumprir o prazo de quando deve ser apresentada aquela negociação ele consegue. E aí eu vou te falar, por que isso acontece tanto aqui no Brasil? Por que os sindicatos são tão ruins? Isso acontece porque existe no Brasil uma coisa chamada unicidade sindical. O que é isso? Você só pode ter um sindicato para cada categoria numa determinada região. Ou seja, vamos supor que eu sou metalúrgico de São Bernardo. Eu obrigatoriamente tenho que ser representado por aquele sindicato que o Lula um dia foi líder. Eu não tenho outra opção, eu não tenho outro sindicato para escolher. Ou seja, você não cria concorrência, você dá um monopólio para aquelas pessoas que estão no sindicato. Então imagina só, imagina que eu sou uma liderança de sindicato. Para que eu vou querer melhorar a minha prestação de serviço? Para que eu vou querer representar melhor aqueles trabalhadores se eu não tenho concorrência? Eu já estou lá na liderança do sindicato de boa, para que eu vou querer melhorar? Então é isso que acontece hoje aqui no Brasil. A gente tem a unicidade sindical que faz com que o sistema seja cada vez pior, né? Na verdade é o seguinte, eu queria deixar claro aqui que eu não sou contra sindicatos. Se você quer se organizar em sindicato e definir por um conjunto de pessoas o que é melhor para aquele conjunto de pessoas, beleza, cara. Desde que você não sobreponha o direito individual de cada um ali de escolher se quer aquilo ou não. Ou seja, eu acho que é o seguinte, você pode, como sindicato, sugerir um valor de quanto de horas o cara quer vender, pelo qual valor o cara deve vender as horas dele, você deve sugerir isso. Mas isso não deve passar a vontade individual daquela pessoa. Ou seja, se o cara decidir que ele não quer vender aquele número de horas, que ele quer vender mais ou vender menos, isso deve sobrepor a vontade do sindicato. E o valor das horas também. Se o cara quiser vender as horas dele por um preço mais caro ou um preço mais barato, beleza. Eu acho que o contrato entre duas pessoas, entre dois adultos, concordando com aquilo, o contrato deve valer muito mais do que qualquer representação que se diga representação da vontade daquelas pessoas. Nada melhor para representar a vontade de uma pessoa do que ela própria, certo? Eu tenho um exemplo prático para dar. Eu tenho um amigo que tem um posto de gasolina e é o seguinte, nesse posto, o frentista quis fazer o seguinte, ele falou, depois do meu horário de trabalho, eu vou alugar aqui esse espaço que você tem e vou fazer uma lavagem de carro noturna, que era das 6 às 10, se eu não me engano, não lembro. E o cara fez e começou a ganhar muito dinheiro, ou seja, ele trabalhava lá no horário dele, saía, ia comer tal, depois ele voltava e fazia e lavava os carros das 6 às 10 da noite e começou a ganhar muito dinheiro com isso. Acredite se quiser, o sindicato chegou lá e proibiu o cara de fazer isso. Ele falou, não, você está passando muitas horas trabalhando no mesmo estabelecimento. O sindicato proibiu o cara que queria trabalhar e o cara que queria contratar de fazerem negócio. O sindicato proibiu. Aí sabe o que o cara teve que fazer? Ele falou, não, beleza. Ele pegou e abriu o mesmo Lava Rápido no posto concorrente, no posto do vizinho. Deu pra acreditar? Aí o sindicato, poxa, não pôde fazer nada. Olha que coisa mais ridícula, cara. Eu tô falando sobre sindicatos, mas isso vale para qualquer movimento social. Você tem, por exemplo, o Fernando Holliday, que ele é negro, gay e pobre. E ele não concorda com as pautas de nenhum movimento dessas minorias, vamos dizer assim. E aí o que acontece com ele, tem até um trechinho, vou tentar pôr no final do vídeo aqui, as pessoas desse movimento escracham ele, escracham aquela minoria. Não, você não concorda com a gente, então você não faz parte desse grupo, sai daqui, você é isso, você é aquilo. É isso que acontece, vou tentar até pôr um trechinho aqui no finalzinho, beleza? A União Nacional dos Estudantes, ela aglomera dentro dessa entidade diversas opiniões. O Fernando Holliday é uma vergonha para o movimento negro. Quer dizer que o Fernando Holliday, e eu não tenho vergonha de dizer porque eu visto preto por dentro e por fora, não representa a negritude, e já houveram outros negros traidores como ele no movimento negro e na luta pela negritude, pelo direito do povo negro, já houveram tantos quanto ele. E não tenho vergonha de dizer que ele não representa a negritude, bonecos criados para jogar o ódio de classe, vomitar o ódio de classe e ainda parecer um bonequinho que está do outro lado. Não representa a negritude, não representa os meus interesses. Faço essa troca com você. Obrigada. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não deixa de entrar no YouTube, digita tudo junto. Mamãe Falei, tem no Facebook também e vamos questionar tudo.